um prazer muito grande a gente ter a chance simples desse nosso encontro. E eu fico feliz de saber que você está aí com o seu melhor coração, prestando atenção como quem bebe, como quem come, como quem sorve o que está sendo servido. E o que está sendo servido é evangelho puro e simples. E eu quero ler aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, do verso 10 em diante, que diz o seguinte: Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. Veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O texto que nós lemos é uma narrativa comum nos evangelhos. Quem vai ficando afeito à leitura dos evangelhos vê como o expulsar espíritos imundos das pessoas era algo que Jesus fazia meramente com a palavra. Não havia rito, não existe rito de exorcismo no Evangelho, nem no Novo Testamento, nem na Bíblia. Isso é a bruxaria do cristianismo, foi que criou os ritos de exorcismo, foi que criou essa mandinga toda feita de cruzes, crucifixos, água benta, sal e toda essa feitiçaria feita em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do Evangelho, como rito de exorcismo. Mas com Jesus nunca foi assim. Com Jesus, o espanto dos judeus é que ele meramente com a palavra expulsava os demônios. Ele só dizia, sai, e o demônio saía. E ele mesmo deu a explicação. Ele disse, é porque a minha chegada é como alguém que chega e amarra um valente muito bem armado que habitava uma casa e que oprimia aquela casa. Eu cheguei como aquele que é mais valente e que chega e prende e amarra e expulsa. E se eu habitar a casa deste ser, nunca mais haverá essa presença hostil aqui. Mas se eu não habitar, simplesmente expulsar aquele que antes ali habitava, depois de um tempo eles retornam e o estado desta casa, ser, se torna 7 vezes pior do que inicialmente, porque as forças e os contingentes vão se manifestar de maneira muito mais intensa se aquilo ficar apenas vazio e não for ocupado. Então, na leitura do Evangelho, primeiro, é comum a gente ver Jesus libertar as pessoas de espíritos imundos, de possessões. Segundo, é simples, ele liberta sem rito, sem nada além da palavra, além de uma ordem, sem grito, sem tapa, sem rolo de escritura na cabeça, sem pé no chão, sem histeria, né? Simplesmente autoridade. Quem não tem autoridade não tem que trazer os músculos para a guerra. Quem tem autoridade simplesmente manda. E Jesus apenas mandava e acontecia. Sai e saía. E pronto. A terceira coisa sobre o texto que nós lemos é que ele não só é comum, ele não só revela a simplicidade das libertações, é de graça, é tranquilo, é uma palavra, é uma imposição das mãos, mas mais do que isso, também se mostra aqui a especificidade das ações do mundo espiritual. Porque no caso em questão, nós temos uma mulher que padece, que está possessa de um espírito de enfermidade, o qual lhe mantinha naquele estado de cativeiro já fazia 18 anos. E que cativeiro era esse? Que situação era esta? A mulher foi vergando.
ela foi envergando, 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 e ela ficou em 90 graus, andando por aí. Assim, 18 anos de envergamento. É óbvio que existem doenças ósseas, musculares e de várias naturezas que podem produzir esse tipo de curvatura, de envergamento, de deformidade, de atrofia. Enfim, existem causas diversas. O Evangelho não está aqui dizendo que toda pessoa que começa a se envergar na vida está sofrendo de uma possessão demoníaca. Longe disso. Jesus curou muita gente com todo tipo de deformidade sem associar isto à possessão demoníaca, somente à enfermidade. Mas no caso em questão, o discernimento dele e dos que narraram a história posteriormente, informados por ele, é de que ali havia não apenas um caso de doença, de enfermidade, havia uma pessoa possessa de um espírito de enfermidade. Ora, o que é isto? Ser possesso de um espírito de enfermidade. É algo que a gente fica precisando em cada situação, em cada caso, discernir o que começou primeiro. Por quê? Porque existem aquelas pessoas que ficam possessas de um espírito mesmo. Vão sendo encostadas, oprimidas. Eles vêm, a pessoa dá espaço, dá margem. Às vezes tem a ver com negatividade, com humor ruim, com raiva, com ódio, ou tem a ver com culpa. Tem a ver com aquilo que faz a pessoa se curvar na vida, se humilhar, se quebrar. As causas psicológicas e espirituais que acabam franqueando esses acesso desses espíritos à vida humana são muitas, muitas as causas. No entanto, quando eu olho aqui para este caso específico, você fica sem saber se foi a presença dos espíritos que, carregados daquela obsessão de doença, obsessão de enfermidade, obsessão de negatividade, obsessão absolutamente horrível de fazer com que a pessoa olhasse para si mesma com a autoimagem baixa, sem nenhum amor próprio, punindo a si mesma o tempo todo, se foi a presença dessas forças espirituais que gerou isso ou se foi o oposto. Como seria no caso oposto? No caso oposto, nós temos uma pessoa que foi ficando assim, que por alguma razão na vida dela, na família, no casamento, ou de autopercepção, ela foi se tratando mal, ela foi descaindo os ombros, ela foi se entristecendo, ela foi se deprimindo, ela foi dizendo o tempo todo que ela não prestava para nada, que ela não tinha valor, que o significado dela era nenhum. A tristeza foi se avolumando, foi pesando, foi entortando primeiro a alma, foi gerando um estado mental fixado na negatividade. E aí, essas presenças espirituais oportunistas chegaram. E quando elas se manifestaram, elas encontraram, obviamente, que o espaço ideal para fazer com que aquilo que já estava franqueado pelo próprio pensamento da pessoa agora fosse potencializado com uma carga espiritual horrível. De modo que o que pode ter começado como pensamento negativo, como tristeza, como depressividade, como amargura, como culpa, como vergonha, como um fenômeno psicológico de envergamento da vida, se fixou no cérebro, abriu espaços porque gerou um estado, e esse estado foi invadido por uma presença maligna que aumentou aquela condição imensamente, transformou a pessoa num ser possesso daquilo. Ou pode ter sido o contrário. Pode ter sido que esses espíritos tenham vindo, aproveitando uma fragilidade da pessoa
e encetaram aquele veneno de enfermidade psicológica e negativa, e esse estado espiritual de opressão interior, de negatividade, foi se cristalizando e essa pessoa somatizou esses males todos que acabaram durante 18 anos fazendo com que ela se tornasse um ser envergado, com a vida olhando para o chão o tempo todo. E o que o Evangelho diz é que Jesus estava na sinagoga, quando de cima, do lugar onde ele estava falando, ele olhou e viu a mulher. E ao ver a mulher, ele percebeu que ela, coitada, era possessa de um espírito de enfermidade. E chamou a mulher para o meio. E a mulher foi até ali, ele chegou até ela e botou as mãos sobre ela. E foi logo dizendo, fica livre da tua enfermidade. Ele nem disse, fica livre do demônio, fica livre desse espírito, por uma razão muito simples. Para Jesus, ninguém pode ser tratado como diabo ou demônio se a pessoa está ali. Toda vez que Jesus expulsou demônios, dizendo sai dele espírito imundo, é porque quem estava falando era o espírito imundo, tinha tomado conta da mente da pessoa de um tal modo que havia anulado os pensamentos e as funções autônomas do indivíduo, tinha tomado conta de tudo e era o espírito perverso e maligno que falava. Nesse caso, Jesus o expulsa. Mas não é assim aqui. O que nós temos aqui é uma mulher consciente de si. Ela está possuída pelo espírito, mas a mente dela continua sendo a mente dela. Ela tem todas as capacidades de relacionalidade autônoma. E Jesus não vem e diz a ela, tu estás com espírito de enfermidade, um demônio tomou posse. Não. Ele poupa a pessoa disso tudo. A pessoa não tem nem que ser informada disso antes. Ele simplesmente vê um discernimento dele. Ele chama a mulher, se aproxima dela e diz, fica livre da tua enfermidade. Porque não interessava se havia um componente espiritual, o que interessava é que a mulher estava encurvada e a mulher precisava endireitar-se. Fica livre da tua enfermidade. E aí ele vai e impõe as mãos sobre ela. E ela fica completamente curada. Aí você diz, mas o que isso tem a ver comigo hoje de manhã? Bom, sinceramente, eu acho que pode ter tudo a ver com você. Tudo. Preste atenção só um pouquinho. Primeiro, não significa que um espírito de enfermidade tenha que gerar este tipo de enfermidade, este encurvamento. Eles se manifestam com as variedades de sintoma de todas as doenças e enfermidades humanas, deixando bem claro que nem toda enfermidade, a maioria esmagadora, são apenas enfermidades com causas completamente verificáveis do ponto de vista científico. Mas existem aqueles casos, e são muitos, muito mais do que a psicanálise, a psicologia, a psiquiatria, a medicina clínica em geral, ou a neurologia consegue detectar ou avaliar, porque precisa ter discernimento espiritual de um lado para perceber a dimensão espiritual presente, e precisa-se ter também a capacidade acurada de verificação científica e cautelosa do fenômeno humano para saber o que é o que. E esses são os casos mais difíceis, é quando há esse casamento. É quando a junção acontece. É quando o espírito enferma o enfermo e o enfermo retroalimenta a ação do espírito perverso que já vem carregado daquela intenção enfermiça. Isso gera uma bola imensa. No caso aqui, curvou a mulher. Essa foi a manifestação. No seu, só você sabe. Mas o fato é que não há medicina para isso. A medicina, nesse caso, remedia, melhora, alivia o sintoma um pouco, mas a pessoa continua vítima daquilo por uma razão simples. Você quer saber qual é a razão? É porque o conserto, a cura para isso só acontece se acontecer aqui, na cabeça da gente,
E a própria psicologia pode ajudar, mas como atenuante, como alívio, porque se o Estado já tivesse instalado mesmo como uma condição espiritual de uma presença que possui, que está ali, firme e contínua, Freud não explica. E eu não sou um bobo, eu sei o que eu estou falando. Não explica. Nesse caso, tem que haver algo mais profundo, que não só discerne o processo psicológico que ou iniciou a situação, ou que alimenta a situação, discernir, mas discernir a presença espiritual, que vai também alimentando, uma coisa alimenta a outra. É como o livro de Gênesis diz, a serpente se alimenta do pó do andar do homem. Esse é um fenômeno que acontece sempre assim, essas forças espirituais esperam a produção do homem. E quando a produção é essa, perversa, ou ruim, ou culpada, ou angustiada, ou depressiva, ou negativa, ou mal-humorada, ou invejosa, ou comparativa, sempre botando a própria pessoa para baixo, o resultado vai ser horrível. Pode ser como o dessa mulher, ou pode ser qualquer outra forma de somatização, qualquer outra forma de estado espiritual e psicológico que vire corpo, vire carne, vire caroço, vire doença de pele, vire doença de fígado, vire doença nos ossos, vire doença nas juntas, vire condição nervosa que vai se cronificando, enfim. Como eu disse, a variedade, o leque é enorme. Aí você diz, poxa, eu estou ficando meio apavorado. E eu digo a você, não fique, porque a solução está dentro de você. Foi você que abriu a porta, você fecha essa porta. Aí você diz, como é que eu faço? E eu digo a você, a única maneira de fazer é, em primeiro lugar, dizendo, Jesus, esse estado é mais forte do que eu. Tem um valente aqui, muito bem armado, que entrou e que está bancando a minha existência neste cárcere. É verdade que eu abri a porta, é verdade que eu dei a chave, é verdade que eu servi mau humor, culpa, negatividade, uma autoimagem negativa sobre mim mesmo. Eu ofereci tudo isso e eles entraram. Mas agora eu quero sair disso e eu não consigo quebrar o meu processo e sou fraco para quebrar essa outra força que se instalou. Tu que és o mais valente, Jesus, vem, entra em mim, me habita, porque eu não nasci para ser habitação de espíritos de enfermidade, nem imundos, nem de perversidade, nem de prostituição, nem de compulsividades viciosas que acabam alterando o meu cérebro e me fazendo um ser escravizado de maneira física daquilo ali. Não nasci para isso. Eu nasci para ser habitação do Espírito Santo, para ser morada de Deus, para ser o lugar onde vive o mais valente. Vem Jesus morar em mim. E se você invocar o nome do Senhor e disser, vem Jesus, vem e habita em mim, eu me entrego em ti, eu sou fraco, eu não tenho esse poder, eu abri a porta, eles aproveitaram a oportunidade, a minha vida virou esse inferno, mas eu te invoco, vem, entra, toma conta e expulsa isso de mim. Eu não preciso ir à sua casa, nem você precisa ir a lugar nenhum para que isso aconteça agora. Você está pensando o quê? Que eu estou aqui de brincadeira, com filosofia barata, vendendo religião? Que é isso? Olha para mim que eu estou falando sério. Eu creio em Deus. Tem muita gente pregando aí supostamente o evangelho na televisão que não tem em nada. Nem no diabo. É por isso que eles brincam tanto com o demônio por aí. Eu não acredito em nada, não. É só para enganar trouxa. Mas eu não estou de brincadeira aqui. Não estou convidando você para vir a nenhuma sexta-feira do milagre para ficar curado, livre. Não. Você pode ficar livre disso aí agora. Porque entre mim e você não existe um vazio, existe uma relacionalidade que está sendo operada pelo Espírito Santo agora.
E se você crer, não importa quem você seja, onde você esteja, se você crer na palavra de Jesus, não na minha, mas crer, e o que eu estou pregando aqui é a palavra de Jesus, não tem nada meu aqui, a não ser o português quebrado, o resto, espírito do evangelho que eu estou tentando comunicar a você. Se você crer nisso, e invocar o Senhor aí onde você está, creia, meu amigo. Ele se manifesta aí agora. É Ele que põe a mão na sua cabeça agora. Ele é que dá ordem e não tem quem resista, não tem poder que represe esta ordem de Deus. Do Senhor Jesus para você. A segunda coisa que você tem que fazer é tomar consciência e tomar a decisão de que você vai quebrar na sua vida, no que diz respeito a você, você vai quebrar esses ciclos da enfermidade, desse tipo de doença não verificável, desse tipo de doença sem cura, desses males sem causa, que acometem as pessoas para todo lado e que frequentemente não acometem as pessoas só porque a ciência ainda é ignorante. Às vezes é em área em que a ciência nem é tão ignorante mais, é que a dimensão que está em ação não é uma que seja verificável laboratorialmente, nem por exames, nem por padronizações de estatística de medicina. É algo que foge ao escopo de todas as percepções médicas. E é isso que a medicina precisa humildemente também entender e aceitar. Assim como aqueles que creem nos fenômenos espirituais, precisam também levar profundamente a sério tudo quanto significa ciência. É desse equilíbrio que surge maturidade, consciência e lucidez. Portanto, o que você precisa fazer aí é dizer: eu entendi que eu me auto-vitimei, que eu abri espaço para esse processo se instalar em mim, eu é que ofereci o meu espírito enfermiço, porque eu só pensava em doença, eu só pensava em negatividade, eu vivia com medo de tudo, com medo de morrer, com medo de assalto, eu vivia com vergonha, eu carrego aquelas culpas antigas, eu não consigo me perdoar, não consigo me ver livre do que eu fiz. Se você não admitir que você ofereceu a fundação para essa construção e não se dispuser a quebrar esses fundamentos, a arrebentar isso tudo, a arruinar esses padrões perversos que você estabeleceu no seu coração, essa coisa retorna. Ela fica recorrente. E não adianta só viver de um alíviozinho, dizer: poxa, eu estou ouvindo o Caio agora, está me dando uma esperança, está me dando um alívio, está ficando tão bom. Lembre o que Jesus disse. Jesus disse que não basta o mais valente, que é ele, chegar e dizer: sai, e o valente bem armado ser amarrado e expulso. Se a casinha não ficar cheia, se o dono da casa, que é você, não convidar o mais valente, que é Jesus, para morar na casa, ficar contente apenas com essa faxininha rápida, com esse trabalhinho de fim de semana, e deixar só a mobíliazinha no canto: olha, agora está tudo legal, meu maridinho, minha mulherzinha, meus filhinhos, está tudo legal, que bom. Sou muito grato a Deus, porque um domingo de manhã eu passei pela televisão, eu vi um cara barbado falando lá, e eu criei, senti um alívio, que bom. Se ficar nisso, Jesus diz que é equivalente a botar o bicho para fora da casa, arrumar a mobília e não encher a casa com nenhum morador poderoso. E o único morador poderoso para segurar essa casa, que é você, livre de toda essa invasão perversa, é Jesus, você está me entendendo? Nem outro nome, nem outro poder. É o dele, e é somente ele. Se você, no entanto, disser: eu quero quebrar esse ciclo, no que me disser respeito, eu quero me arrepender de ter oferecido ao mundo a vida e acabar oferecendo ao próprio diabo uma mente tão diabolicamente contra mim mesmo, eu me arrependo disso, e eu quero converter os meus processos mentais. Eu quero pensar o que é bom, o que é positivo, o que é esperançoso, o que carrega fé. Eu quero abandonar as minhas paranoias, eu tomo conhecimento delas e eu quero esmagá-las como quem mata barata no canto da parede.
Eu quero ir jogando esse lixo fora, eu quero reeducar minha mente. Se você invocar o Senhor para morar em você, se você fizer o seu dever mental de ir limpando a mente, se fixando no que seja fé, esperança, amor, bondade, graça de Deus e confiança, aí, meu querido, você pode estar envergado que você vai se desenvergar. Você pode estar todo cheio de ferida na pele, com reações e somatizações nervosas e incuráveis em você. Se você tomar posse disso, você vai ver o processo inteiro se desfazendo. As pessoas não têm a menor ideia da quantidade de forças espirituais oportunistas que vão invadindo a mente, vão surtando o indivíduo, se misturando com os humores, com doenças psicológicas que vão ficando carregadas de presenças espirituais, de nhacas perversas, de condições malignas. Se elas soubessem, elas iriam ver, elas poderiam viver com a mente muito mais livre, com o espírito completamente restaurado. Não que nunca mais fiquem doentes ou enfermos, porque se tornar doente ou enfermo é uma possibilidade da vida, basta estar vivo. Mas dessas enfermidades que são produzidas pela cabeça negativa, abrindo, franqueando caminho para espíritos que só chegam para hospitalizar o ser, para enfermar o ser, nunca mais acontecerão na sua vida se você entender, crer e assumir agora. Só depende de você. Eu quero orar com você agora. Você quer? Jesus, eu peço que tu envies o teu Espírito sobre essas pessoas todas. E que todas as que estejam recebendo a possibilidade de crer, creiam para a sua própria libertação nesse momento. Eu sei que está sendo feito às centenas, aos milhares, agora. Porque tu és Deus de perto, tu és Deus de longe, tu és Deus presente, tu és Deus sempre. E sob os teus pés, Jesus, estão todos os principados, potestades e poderes. Fica livre, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Eu espero que você tenha entendido o que eu falei. Eu quero convidar você para estar com a gente no Teatro La Salle, todo domingo, às 19 horas, na 906 Sul. Não falte, convide alguém, chegue com a gente, é uma maravilha você estar vendo essas imagens aí do Teatro La Salle. E também toda quarta-feira, às 20 horas, na QI 13, Conjunto 2, Casa 5. Eu estou convidando você, exceto quando for Natal e Réveillon. Nesses dias, quando cair na quarta-feira, nós não teremos reunião. Em todas as outras quartas-feiras, venha, o endereço permanece, você vem ter com a gente. Também, se você quiser, vá lá no meu site, www.caifab.com, nade naquelas águas, tem material para você ler, tem uma rádio para você ouvir, tem uma televisão na web, TV, 24 horas para você assistir, tem manjar para o seu ser, se você quiser, tá bom? Eu fico por aqui, você é meu convidado, aguardo você, domingo no La Salle ou na próxima quarta-feira útil, que não seja de Natal e de Réveillon, aqui na nossa reunião mais íntima. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro. Tchau.